Nossa primeira parada vai ser lá no estado de Goiás, para acompanhar um balanço dessa safra de soja e como é que estão as atividades para a segunda safra de milho, que já tem plantio bastante avançado lá no estado. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse cenário, trazer essas perspectivas para a gente, é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG. Ele já está aqui conosco por vídeo. Leonardo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo meu e é sempre bom a gente estar aqui falando um pouquinho do nosso estado de Goiás. Leonardo, vamos começar olhando um pouquinho para a soja. Como é que já se encerraram esses trabalhos por aí? Que balanço que a gente pode fazer dessa safra goiana? A gente está na reta final da colheita, tá? 97, 98% já colhidos, somente alguns pontos de plantio mais tardio que ocorreram lá nas regiões norte do Vale do Araguaia, mas o restante praticamente já finalizado. E uma safra muito positiva quando a gente fala em dados de produtividade. A produtividade ela tem mostrado que foi excelente essa safra, produtividade médias no estado aí próximo da casa dos 70 sacos por hectare, o que mostra uma produção acima dos 20,5 milhões de toneladas, né? Então, quando a gente fala em em produtividade, foi uma safra de muito destaque aqui no nosso estado de Goiás. E aí, É, o que, pode sim, completar, pode completar. mas o que preocupa muito o produtor aqui hoje, né, é a questão da logística, a questão da armazenagem e principalmente a questão da rentabilidade, uma vez que as questões de preço dificultam um pouco ainda o produtor obter uma melhor rentabilidade, mesmo com uma alta produtividade. Era justamente esse ponto que eu queria abordar, Leandro, porque a gente teve essa grande produção, grande produtividade, num período também chuvoso aí no estado. Como é que isso impactou a logística para tirar essa soja, secagem, levar para armazém? Então, até que nas últimas semanas a gente tem um clima muito seco aqui no estado, que até a gente fala depois de safrinha, né? Tem ameaçado um pouco a safrinha. Mas quando a gente pensa em deslocamento dessa safra, escoamento dessa safra, a questão de armazenagem, isso está deixando muito produtor muito preocupado. Porque a gente tem estradas vicinais, né? Uma vez que teve mudança de prefeituras, algumas estradas vicinais em situações bastante complicadas, a falta de unidade armazenadora que já é uma constante aqui no estado há algum tempo, tudo isso tem causado alguns problemas aí no escoamento dessa safra, né? Então, isso tem preocupado muito o produtor. E para a gente encerrar esse olhar para a soja, como é que está essa questão da comercialização, rentabilidade, margens para os produtores nesse ano? Então, hoje a gente tem uma saca de soja aqui, quando a gente fala balcão, próximo dos R$ 110, né? E isso faz com que a gente tenha uma rentabilidade com essa produtividade próximo ali da casa dos 20%. É algo que é bom, mas poderia ser muito melhor, visto que a gente tem um cenário de custo de produção um pouco mais elevado do que do ano passado. O produtor aproveitou alguns preços razoáveis para poder fazer as negociações, mas muitos que ainda não fizeram estão com a expectativa de deixar o produto armazenado para comercializar mais à frente. E aí, Leonardo, entrando agora no milho, você já destacou esse plantio também já bastante avançado. Como é que estão essas condições? Já tem preocupação com o clima para essa safrinha? Então, a safrinha praticamente plantada, a gente teve um crescimento de área de 2,5%. A expectativa de uma produção bastante boa também, próximo das casas dos 11 milhões de toneladas, porém, é ainda o começo da safra, né? E aí a gente percebe hoje o produtor muito preocupado também com o clima. Como eu falei, a gente está passando aqui no estado por um período aí, um veranico, né? Já praticamente 2 semanas sem grandes chuvas nas regiões produtoras, o que começa a trazer uma preocupação para o desenvolvimento inicial dessa safrinha. Temos a região leste, né, aquela região cristalina, a mais complicada quando a gente pensa nas questões climáticas, e tudo isso impacta muito o produtor. Então, a preocupação agora é um pouco climática quando a gente pensa em milho e safrinha. Se a gente pensar em pragas e doenças, como é que está esse cenário até esse momento? Todo esse clima mais seco potencializa o ataque de pragas e doenças, né? Então, a gente começa a ter uma preocupação. Só como está no desenvolvimento inicial, o problema com lagarta ainda, ele é o principal foco do produtor nesse momento, né? Mas a preocupação mesmo é as questões de chuva, é a volta da chuva. As expectativas mostram que ela deve voltar aí na próxima semana. Mas até lá, a gente pode pensar aí
não ameaça no potencial produtivo das lavouras. E para a gente encerrar, Leonardo, olhando agora para a comercialização do milho, como é que está esse cenário, essas perspectivas? Então, hoje o milho à vista aqui em Goiás, ele está numa situação de preços bastante elevados. A gente tem milho aí sendo negociado acima de R$ 70 a saca. Só que a gente está na entre-safra, né? A gente está num período de falta de milho que a gente tem uma primeira safra muito baixa. Aí para a segunda, os preços começam a reagir nesse momento. Então, os produtores eles estão com a estratégia de esperar mais um pouco, esses preços darem uma elevada para que eles possam fazer as comercializações. Lógico que parte, né? Uma parte pequena, lógico, já foi travada, uma vez que o produtor precisa fazer seu barter para fazer seu custeio, mas a gente percebe que muitos produtores vão esperar mais um pouco, vão esperar esses preços para a safrinha subirem mais um pouco para poderem fazer a sua comercialização. Leonardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade. Não, só deixar o IFAG, a FAEG toda à disposição para informações e colocar que todos tenham uma excelente safra, né? Que seja uma safra produtiva e de alta rentabilidade. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento do milho aí em Goiás. Um abraço, até a próxima. Abraço, até a próxima. Esse é o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, conversou com a gente para mostrar um pouquinho, fazer um balanço dessa safra de soja 24-25, trazer essas perspectivas também para o milho. Leonardo destacando a colheita da soja praticamente encerrada, 97%, 98% da área já colhida, com ótimas produtividades na casa das 70 sacas por hectare de média estadual, o que dá uma produção superior a 20 milhões e meio de toneladas para a safra 24-25 goiana. Esse volume de safra também, claro, trouxe algumas questões logísticas lá para o estado, o produtor também enfrentando algumas questões para a comercialização desses grãos diante dos atuais patamares de preços. Já quando a gente olha para a segunda safra de milho, o plantio também já bastante avançado, entrando na reta final, e aí já há uma preocupação dos produtores com relação ao clima para o desenvolvimento dessas áreas. O Leonardo trazendo o relato de que há um período de veranico no estado, ainda é uma fase bastante inicial da safra, que teve um aumento de 2% do plantio, expectativa ainda é positiva para a produtividade, mas já fica esse alerta ligado para o clima, olhando para a segunda safra de milho lá no estado de Goiás.